crianças! Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no Joy Kids. Estão prontos para começar o nosso treinamento de hoje? Para nós corrermos a nossa corrida, nós precisamos continuar firmes no nosso treinamento. E para treinarmos para uma corrida tão longa, é necessário termos comprometimento. Comprometimento, você se lembra? É fazer um plano e colocá-lo em prática. E é isso que nós estamos fazendo aqui no Joy Kids, nos aprofundando em conhecer mais o Senhor. Para conhecer mais o Senhor, e isso faz parte do nosso plano, é necessário nós lermos a Bíblia. Nós temos o nosso tempo diário de oração, falarmos com Deus, e como isso é maravilhoso. E hoje, aqui no Joy Kids, os nossos treinos consistem muito mais em, como eu diria, uns aos outros. É isso mesmo, uns aos outros. Vamos lá, crianças! Quando Jesus estava aqui na terra, ele ouvia muitas perguntas. As pessoas perguntavam diversas coisas a ele, mas haviam alguns momentos que era ele quem fazia as perguntas às pessoas. Quando Jesus estava viajando com os seus discípulos para Cesareia de Filipos, ele resolveu fazer algumas perguntas para os seus discípulos. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo de número 16. Vamos ver o que foi que Jesus disse quando estava indo para Cesareia de Filipos. Mateus, capítulo 16, versículo de número 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? O que será que o Senhor Jesus quis dizer com o Filho do Homem? Você sabe o que é? De quem ele estava falando? Sim, Jesus estava falando de si mesmo. Ele olhou para os seus discípulos e fez uma pergunta muito importante. O que as pessoas por aí andam dizendo que eu sou? Você sabe o que os discípulos responderam? Um dos discípulos respondeu assim: Jesus, dizem que você é Elias. Outro disse assim: Jesus, dizem que você é João Batista. Outro discípulo disse assim: Jesus, dizem por aí que você é Jeremias. Mas outro discípulo disse: as pessoas dizem que você é mais um grande profeta. Que estranho! Por que as pessoas estavam dizendo que Jesus era outra pessoa? Eles estavam se referindo a Jesus como um dos grandes profetas do povo judeu. Homens famosos que foram usados por Deus para fazerem milagres. Homens que faziam curas, sinais, maravilhas. Então, para muitos do povo judeu, Jesus foi comparado a um desses grandes profetas da história. Então, de repente, um outro discípulo falou algo bastante especial. Vocês querem ver? Está lá no versículo de número 16, do capítulo de número 16 de Mateus. Então, Mateus 16, 16. Pedro disse assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro disse algo que era realmente verdadeiro. Conhecendo a Jesus, todas as coisas que ele havia feito. Imagine, Jesus havia curado cegos. Jesus havia feito homens que não andavam a andar. Jesus tinha andado por sobre as águas. Jesus tinha dado ordem ao vento e o vento tinha cessado. Jesus tinha dado de comer a uma multidão com o lanche de um rapazinho. Esses discípulos então ficavam maravilhados com quem Jesus era. E Simão Pedro, Simão Pedro, ele respondeu que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Vamos ver o que foi que Jesus disse para Pedro? Versículo de número 17. Jesus respondeu: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. Ah, Jesus estava dizendo assim: Pedro, é isso mesmo. Deus te revelou, Deus o Pai te mostrou que eu sou o Messias. Em mim está a salvação para todos os povos. Que coisa maravilhosa era saber que os discípulos conheciam a Jesus verdadeiramente, sabiam quem ele era. Mas Jesus não disse só isso a Pedro. Vejam o que mais Jesus disse. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Que coisa maravilhosa! O Senhor trouxe junto para Pedro, com a sua palavra, uma promessa, que ele seria usado por Deus para a edificação da igreja do Senhor Jesus aqui na terra, porque ele conhecia quem Jesus era. Sabe, crianças, naquele momento Jesus disse para os seus discípulos não dizerem para todas as pessoas que ele era o Messias, porque ainda não era o tempo. Mas chegaria a hora certa de todos os discípulos proclamarem para todos os lugares quem era Jesus. Sabe, crianças, este acontecimento nos ensina que nós precisamos falar sobre Deus uns aos outros. É isso que nós fazemos aqui no Joy Kids. Nós falamos sobre Deus uns aos outros. Nós fazemos perguntas para vocês e vocês também podem fazer perguntas a nós sobre Deus. Aqui é o lugar de falarmos sobre Ele. E não só aqui. Você também pode falar de Deus por onde você estiver. Na sua escola, agora que as aulas presenciais voltaram. Você pode falar sobre Deus no seu condomínio. Você pode falar sobre Deus com os seus vizinhos. Você pode falar sobre Deus. Pratique falar sobre Deus. Porque Ele é um Deus maravilhoso e é tempo de falarmos sobre Ele. Por isso, é necessário praticarmos. Você quer praticar falar sobre Deus com as outras pessoas? Assim como naquele dia, Jesus e os seus discípulos falavam sobre Deus e sobre quem Ele é? Sim? Então vamos orar e pedir que o Espírito Santo de Deus nos capacite para isso? Vamos lá? Senhor Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra ministrada ao nosso coração. Que nós possamos praticar falar sobre quem o Senhor é, com todas as pessoas que estão ao nosso redor. Que nós falemos sobre o Teu amor, sobre o Teu cuidado conosco, sobre as obras maravilhosas que o Senhor tem feito em nossa vida. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos auxilie, nos ajude a estar falando de Ti para todas as pessoas. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças? Não se esqueça, esta semana faz parte do nosso plano de treinamento, praticar, falar sobre Deus. Um grande abraço a vocês, Deus abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!